Olá pessoal, sejam todos bem-vindos na quarta videoaula e última do curso técnico de administração. Estamos juntos na disciplina Fundamentos de Administração para o curso técnico de administração. Eu sou o professor Leandro, né, e vamos falar hoje, vamos abordar hoje sobre as ferramentas da administração, né? Falamos de conceito, falamos de teoria, da história da administração, o surgimento da administração, evidências, né, de administração antes das teorias. Falamos de níveis hierárquicos, tomada de decisão, motivação, liderança, né? Falamos das teorias com ênfase nas tarefas, ênfase na estrutura, ênfase nas pessoas. Então vocês, alunos, têm acompanhado nas disciplinas a importância da administração para uma melhor tomada de decisão. Espero que as videoaulas, né, tenham colaborado para uma visão diferente para a organização, né, uma estrutura, a questão da burocracia, que nós falamos também. Então hoje, nessa videoaula, iremos falar de algumas ferramentas da administração com o intuito de ajudá-los a melhorar o desempenho, melhorar a sua gestão dentro de uma organização, né? Então, vamos lá, pessoal, falando das ferramentas da administração. Começamos pela nossa matriz SWOT, né? Segundo Costa, alguns autores, consultores e professores têm preferido, para uma análise rápida da situação da empresa, a conhecida análise SWOT, né, com seu nome oriundo da língua inglesa: strengths, força, weakness, fraquezas, opportunities, né, oportunidade, threats, ameaça. Mas conhecemos ela no Brasil como FOFA. O que quer dizer FOFA? Então é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. É uma ótima ferramenta, pessoal, para que vocês possam aplicar dentro da organização, né? Então é uma ferramenta que vai tratar dos aspectos do ambiente externo e interno de uma organização. Como é que nós podemos explicar melhor para vocês como é que funciona? Dentro do ambiente interno vai estar relacionado às forças e fraquezas, né? Logo vou explicar para vocês como é que funciona isso. Do ambiente externo está relacionado às oportunidades e as ameaças. Então, conhecida no Brasil como FOFA, ela vai mensurar as suas forças e as suas fraquezas dentro de um ambiente interno e as suas oportunidades e ameaças relacionadas ao ambiente externo de uma empresa, de uma organização. Então, ela é uma ferramenta muito utilizada durante o planejamento estratégico de uma organização. Então, para elaborar uma matriz SWOT, ou FOFA, como nós definimos aqui nessa videoaula, primeiro passo, você tem que analisar o seu ambiente interno, dentro do requisito que nós falamos lá, das forças e fraquezas, e levantar, né, os pontos fortes e fracos, ou seja, o que a organização tem de melhor, o que ela pode fazer para melhorar os seus negócios. E, em segundo lugar, analisar o seu ambiente externo, as suas oportunidades e as suas ameaças, né? E são fatores que a organização não consegue mensurar, não tem controle sobre isso, né? Melhor dizendo, sem controle. Vamos lá, pessoal, a gente está falando então da matriz SWOT, né, que é para elaborar a matriz. A gente primeiro tem que analisar o ambiente interno, levantando nossos pontos fortes, pontos fracos, ou seja, o que a organização tem de melhor, o que ela pode fazer de melhor, depende exclusivamente dela. E, em segundo lugar, deve-se analisar o ambiente externo, que são as oportunidades e ameaças, então os fatores os quais a organização não consegue ter controle, tá? Para ficar melhor para vocês, alunos, entenderem, vamos fazer aqui um exemplo prático, tá? A gente falou da matriz SWOT de ambiente interno, ambiente externo. No Brasil é FOFA, né? Forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, você monta um quadro, ambiente interno, você vai colocar aqui, você vai dividir ambiente interno. Opa, deixa o professor pegar a caneta para ficar melhor. Eu acho, peguei a caneta. Então vamos lá. É criado um quadro com forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Lembrando, forças e fraquezas fica no ambiente interno da organização. Depende exclusivamente da organização. Você tem que levantar esses pontos fortes e os pontos fracos existentes da organização. E aí, o ambiente externo, que é levantar as oportunidades e as ameaças. Um exemplo simples, a gente pode falar vamos relacionar aqui um ponto de cada um para que vocês consigam entender e a gente consiga exemplificar aqui nesse quadro, nessa videoaula. Bom, pessoal, vamos falar que o professor tem um sonho de criança em ter uma panificadora, né? Então, eu me formei, né? Fui para a área acadêmica, dou aula, essa é a minha profissão. Mas eu tenho um sonho de montar um empreendimento e é ter uma panificadora. E eu vou lá, o ano passado eu obtive um lucro, levantei um capital e consegui realizar o meu sonho. Então, o meu grande sonho é que era abrir uma panificadora. E eu vou criar uma matriz SWOT da minha empresa, né? Eu gerencio ela e eu vou criar essa matriz SWOT dentro da minha organização para melhorar a minha administração, né? Usar de ferramentas administrativas. Então, vamos primeiro levantar os pontos internos, né? São as nossas forças e as nossas fraquezas, né? Por exemplo, qual é o meu ponto forte da minha organização, né? Então, eu tenho um poder, uma facilidade de gerenciamento. Sou professor de administração, conheço as ferramentas, as técnicas. Então, vamos dizer que eu tenho, meu ponto forte é o gerenciamento. Gerenciamento de recursos financeiros, humanos, equipamentos. Eu tenho conhecimento disso e eu consigo, né, buscar um melhor resultado para a minha organização. Bom, levantei um ponto forte, entendido. Pessoal, vamos agora para os pontos fracos. Então, você pode levantar um ponto, dois, três, né? Mas a gente está fazendo aqui nessa videoaula apenas um exemplo. Vamos para os pontos fracos. Então, o que vocês imaginam ser um ponto fraco da minha panificadora? Pessoal, o professor aqui, né, tinha um sonho de abrir a panificadora, mas eu não sei fazer pão. Isso é um ponto fraco, né? Então, não sei fazer pão. Então, esse é um ponto fraco da minha panificadora. Entendido? Maravilha. Então, vamos agora para os pontos externos. Vamos falar de oportunidade. Lembrando, pessoal, oportunidade refere-se ao ambiente externo. Foge do controle da minha organização. Então, vamos citar uma oportunidade que a minha panificadora pode ter, né? Vamos colocar a abertura de um curso técnico, né? Já que a gente está aqui ministrando uma disciplina para o curso técnico, vamos supor que inaugura um curso técnico ao lado da minha panificadora. É uma oportunidade que eu tenho, né? Então, abertura de um curso técnico. É uma oportunidade que eu tenho, porque vai ter alunos que vão consumir na minha panificadora, né? Vão comer mais, vão comprar pão, vão comprar um chiclete, vão comprar um chocolate. Então, é uma oportunidade que eu tenho, né, de aumentar, de maximizar os meus lucros. E agora, as ameaças. Então, diga uma ameaça que eu possa vir ter dentro da minha panificadora. Lembrando do ambiente externo, pessoal, né? Então, uma ameaça que eu tenho é uma ameaça, o aumento da farinha, né?
Pessoal, quando vocês forem realizar a matriz SWOT, criar o quadro, vai ficar mais bonito aqui, melhor escrito, não vai ficar igual o do professor aqui não, tá? Então, e uma ameaça que eu tenho é o aumento da farinha. Por quê? Eu vou ter que gastar mais para ter o insumo e fabricar o pão. Então não depende da minha organização controlar o preço da farinha. Depende de fatores externos. Então aumentou a farinha, vai aumentar os meus custos. Então o meu produto vai aumentar e eu vou ter menos lucro, ou vou trabalhar com menos lucro com o aumento da farinha. Bom, pessoal, identificado o ambiente interno e o ambiente externo, o que tem que ser feito é você pegar o ponto fraco e transformar isso em pontos fortes. Lembra, pessoal, do exemplo que a gente tá fazendo aqui nessa videoaula? É a panificadora do professor. Então vamos falar aqui que eu não sei fazer pão. Eu vou criar um plano de ação, e fazer esse plano de ação, transformar o meu ponto fraco em meu ponto forte. Coloco lá como, onde, quanto vai custar, mas eu vou fazer um curso ou vou colocar uma pessoa da minha organização fazer um curso de panificação. Ele vai lá aprender a fazer o pão. Não vamos ficar refém do padeiro. Ele pode ficar doente, pode ser demitido, pedir a conta. Então a gente tem que melhorar esse ponto que eu identifiquei na minha organização fraco, transformando em pontos fortes. E com isso, realizar um plano de ação para melhorar, para transformar esse ponto fraco em forte. Falando como vai ser feito o curso de aprender a fazer o pão, quanto vai custar, como será feito, quando, e definir por que isso, pessoal, para ter esse plano de ação sempre atualizado, ver se foi executado, que dia que foi proposto, se vai conseguir fazer, não vai conseguir fazer. Entendido, pessoal? Um exemplo bem simples, mas para que vocês entendam e utilizem dentro da organização essa ferramenta. Então, depois do levantamento que a gente falou dos ambientes interno e externo, elaborar um plano de ação e transformar os seus pontos fracos em pontos fortes. Tranquilo, né, pessoal? Criando esse plano de ação. Então, segundo Costa 2007, um verdadeiro plano estratégico não está completo se não estiverem prontos os seus planos de ação. Então, o plano de ação ele é decorrente das estratégias fixadas pela organização, definindo seus objetivos e metas que resultarão em um plano de ação específico, garantindo as ações e as trajetórias necessárias para a implantação, acompanhada pelas pessoas responsáveis. É aquilo, pessoal. Quem vai fazer, como vai fazer, qual que é a data que vai ser executado, quanto que vai custar essa atividade. Você vai traçar esse objetivo, definir esse plano de ação e monitorar esse plano de ação para que seja executado. Pessoal, lembrando, transformando o seu ponto fraco em seu ponto forte. Aqui estão algumas questões para a elaboração do plano de ação. O que deve ser feito, pessoal? Quais são as etapas necessárias? O que pode ser feito simultaneamente? Às vezes você tem mais de uma meta para cumprir, mais de uma ação para fazer, mas uma depende da outra. Então você tem que finalizar uma para iniciar a outra. Mas tem que saber identificar. Às vezes você pode fazer as duas ao mesmo tempo. Depende do quê? Então quais são as etapas que depende para você concluir para fazer aquela atividade? Tem que ter identificar isso. Quem que vai fazer isso? Por que vai fazer? Como? Até quando vai ser executado? Quanto que vai custar? E quais são os recursos necessários para que você transforme, realize de fato o seu plano de ação. Pessoal, entendido então como que funciona o plano de ação? A matriz SWOT é uma ótima ferramenta para vocês utilizarem dentro da organização. Uma outra ferramenta bastante utilizada, a gente vai comentar aqui rapidamente, é o brainstorm. O que significa o brainstorm?
Então o brainstorm ele vai permitir estimular a criatividade e identificar oportunidades de negócio em uma empresa. Como que se deve fazer um brainstorm, né? Pergunta aí para o professor. Então, vamos ver um passo a passo aqui, né? Primeiro, explicação da meta, do problema. Você vai ter um problema ou uma meta que você queira alcançar. E aí você vai fazer uma determinação das causas. Quais são as causas para você realizar aquela meta ou resolver aquele problema. E fazer uma hierarquização das suas causas e a criação do plano de ação, por último. Então, pessoal, o brainstorm a gente chama na administração de chuvas de ideia, tempestade de ideias. Melhor resumindo, um toró de ideias, né, pessoal? O brainstorm. Pessoal, uma coisa muito importante nessa ferramenta do brainstorm é não inibir a pessoa que vai estar falando. A gente vai estar fazendo essa atividade em grupo, vai ter uma pessoa líder que vai estar num quadro ou no flip chart, anotando as informações. Você vai colocar o problema lá relacionado e aí todo mundo vai dar várias opiniões e você vai estar anotando uma a uma, tá? Sem menosprezar nenhuma, não deixar nenhuma para trás. Depois de todas as ideias lançadas num quadro, você vai fazer uma hierarquia disso, colocar quais são as melhores, né? Colocar um nível de prioridade. E diante desse nível de prioridade, criar um plano de ação, que nós já vimos nos slides anteriores, como executar, para resolver aquele problema ou atingir a sua meta. Bom, pessoal, eu agradeço todos os alunos por acompanhar essas videoaulas. Esse é o nosso último encontro. Espero ter contribuído com vocês sobre a disciplina de Fundamentos de Administração. Um abraço a todos, pessoal. Tchau!